E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Agora é uma questão da Unesp. O assunto é conservação da quantidade de movimento. Assunto quente para o teu exame. Dá uma olhadinha comigo. Enquanto movia-se por uma trajetória parabólica, depois de ter sido lançada obliquamente e livre de resistência do ar, uma bomba de 400 gramas explodiu em três partes, A, B e C, de massas Ma igual a 200 gramas, Mb e Mc de massa igual 100 gramas. Você confere aqui no desenho. A figura representa as três partes da bomba, veja só, e suas respectivas velocidades em relação ao solo. Imediatamente, grifa isso aqui, ó, imediatamente depois da explosão, beleza? Maravilha, então tá aqui o esqueminha. Ele fala assim, ó, analisando a figura, é correto afirmar que a bomba, imediatamente antes de explodir, tinha velocidade de módulo igual a, vamos dar uma lida, 100 metros por segundo e explodiu antes de atingir a altura máxima da sua trajetória? Ou ela tinha velocidade de 100 e explodiu exatamente na altura máxima? Olha que legal. Ou foi depois de atingir a altura máxima? Bacana essa questão, hein? Então ele quer duas coisas. Ele quer que você determine onde foi o local da explosão e também o valor da velocidade antes da explosão. Vamos nessa? Vamos lá. O que eu tenho que lembrar? Olha, esse tema é uma explosão. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, e você não esqueça disso, olha, veja só, vem comigo aqui, ó. Todas as questões de colisões, todas as colisões, não importa se é elástica, parcialmente elástica ou inelástica, aquela que fica grudada, tá? Qualquer tipo de colisão, anota aí. Todas as explosões, que mais? Outro evento, desintegrações atômicas e também eventos de curtíssima duração. Se pintar um tema desse na tua prova, um exercício disso na tua prova, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar do princípio da conservação da quantidade de movimento. Aquele que vai dizer o seguinte para você, ó, que a quantidade de movimento do sistema antes, por exemplo, antes da explosão, é igual a quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento do sistema, não esquece, tá? Do sistema, depois, imediatamente depois, por exemplo, da explosão, ou se for uma colisão, etc. Tá combinado, então? Apareceu uma colisão na tua prova, uma explosão, uma desintegração atômica, tá? Como é que você vai resolver? Tá sem ideia para resolver uma questão desse tipo? Faz assim, ó, Q antes igual a Q depois. Beleza? Vamos nessa, então? Então, veja só. Aqui, ele está dizendo que essa bomba, ela foi lançada numa trajetória parabólica. Então, imagina comigo aqui, ó. Ela foi lançada, ela efetuava um movimento parabólico, e quando ela estava viajando, ela explodiu. A gente não sabe se ela explodiu antes de atingir a altura máxima, ou na altura máxima, ou ainda depois de ter atingido a altura máxima. Ele quer saber onde explodiu, tá bom? Beleza. Agora, o que a gente faz? Bom, a gente ainda não vai olhar isso. A gente vai olhar uma outra coisa. Veja, esse cenário que ele apresenta para você é a bomba imediatamente depois da explosão. Então vamos pegar esse cenário aqui. E outra coisa, juntando com esse fato aqui, ó, a gente vai usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então eu começo o exercício falando assim, ó, quantidade de movimento antes da explosão, imediatamente antes, é igual à quantidade de movimento depois. Belezinha? Maravilha. Como a gente tem essa cena aqui que é depois, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, para não ficar toda hora subindo e descendo, não? Vamos fazer uma coisa? Traz aqui, ó, traz para perto da gente, fica mais fácil. Beleza, professor. Tá aqui, ó. Traz aqui pertinho da gente. Pronto, acho que aqui ficou legal. Joia, joia, joia. Joia. Vamos lá. Vamos trazer esse cara para cá. Prontinho. Olha que maravilha. Joia. Vamos lá, então. Então, essa cena que eu tenho aqui é depois da colisão, tá bom? Então, veja só. A gente quer saber o que aconteceu antes. Bom, a única coisa que eu sei é que antes da explosão, essa bomba estava inteirinha, ó, maciça, inteirinha. Só que eu não sei qual era a velocidade dela antes. A gente quer determinar isso.
muito menos que direção que ela está. Beleza? Eu só sei coisas depois da colisão. Então vamos fazer assim, ó. Então, quem é o meu sistema? Então, o meu sistema é essa bomba e essa bomba está em pedaços. O que é quantidade de movimento do sistema depois da explosão? É a soma da quantidade de movimento de cada pedacinho aqui da bomba. Né? Você nota que depois da explosão, esse pedacinho A aqui embaixo, ó, ele tem uma quantidade de movimento que é. Então, o que é a quantidade de movimento depois? É a soma das quantidades de movimento, a soma dos pedacinhos, tá? Então, fica assim, ó, quantidade de movimento de A, mais quem? A quantidade de movimento de B. É assim que a gente vai encontrar a quantidade de movimento do sistema depois da explosão, tá certo? Agora, olha um erro que muitos estudantes cometem. Eu vou mostrar o erro para você não cometer. Ah, professor, então ficou fácil o exercício, porque eu lembro das aulas que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Beleza. Então, professor, eu não posso fazer assim. Olha o que eu pensei, vê se eu estou certo, professor. A quantidade de movimento de A é só você pegar a massa do A e multiplicar pela velocidade do A. Por exemplo, ele disse aqui no texto, professor, que a massa do A é 200 gramas, a do B e C é 100. Então, professor, eu vou passar essa massa para quilo, tá? Então, a massa do A, 200 gramas, 0,2 quilos. Então, pensei em fazer assim, professor, pegar a massa de A, que é 0,2, e multiplicar pela velocidade dele, que é 100. Aí eu pensei, professor, em somar. Agora eu vou somar a quantidade de B, porque ele manda somar aqui, tá vendo, professor? Massa de B vezes a velocidade de B. Então estou vendo aqui, a massa de B, professor, é 100 gramas, 0,1 quilo, sabe? Então vou pegar a massa de B, que é 0,1, e multiplicar pela velocidade de B, que é 200. Mas agora eu vou fazer uma coisa para o C, professor. A massa do C é 0,1 quilo, 0,1 quilo. Então eu pego a massa de C, multiplico pela velocidade de C, então fica assim, 0,1 vezes 400. Aí é só somar. Pronto, eu achei a quantidade de movimento depois do choque. Ou melhor, depois da explosão. Moçada, se você fizer isso aqui está completamente errado. Porque se você pensou dessa forma, é porque você está cometendo um erro conceitual. E qual é o erro conceitual que você comete aqui? Você está querendo fazer uma soma de vetores, porque, eu vou somar o vetor quantidade de movimento de A com o vetor quantidade de movimento de B. Você está querendo somar vetor como quem soma número. Não pode. Você sabe que somar vetor não é a mesma coisa que somar número. Então você apaga isso. E se você pensou, apaga isso dos seus pensamentos, tá bom? Beleza? Professor, então como é que eu vou fazer? Então vem cá, vou te mostrar o caminho das pedras aqui. É tranquilo, mas é só prestar atenção. Veja só, vem cá comigo, Meus amigos, então, uma dica que eu dou para você. Quando você quer somar vetores, não leia isso como soma. Por exemplo, vou fazer QA mais QB. Não. Porque se você ler como mais, você vai achar que é uma soma algébrica. Eu vou pedir para você fazer assim, troca esse sinal de mais pelo verbo juntar. Vou fazer assim, eu vou juntar, olha que legal, eu vou juntar a quantidade de movimento de A, o vetor quantidade de movimento de A, com o vetor quantidade de movimento de B. E eu vou juntar ele também com a quantidade de movimento de C. Eu vou juntar vetores. Professor, mas como é que você junta vetores? Fazendo assim, preste atenção agora. Vamos lá. Meus amigos, o que é quantidade de movimento? Bom, vocês já me falaram que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Muito bem. Só que tem um detalhe. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, o vetor quantidade de movimento é a massa, que é uma grandeza escalar, é um número, vezes a velocidade, essa sim, grandeza vetorial. Beleza. Cuidado. O vetor quantidade de movimento, ele acompanha sempre quem? Isso, ele acompanha sempre a velocidade. Então vem cá comigo, na hora que ele pede para você achar aqui a quantidade de movimento de A, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou olhar para a velocidade de A. Você enxerga aqui comigo, vou desenhar para você em vermelho aqui, a velocidade do A não é vertical para baixo? Então, o vetor quantidade de movimento de A que eu estou precisando colocar aqui é um vetor que acompanha a velocidade. Então, o QA é para baixo. E quanto que ele vale? Aí você faz a conta. O que é o quê? Não é massa vezes velocidade? Olha aí. Então, você faz a conta aqui. A massa é quanto? 0,2 quilos vezes
a velocidade 100 metros por segundo. Como é que eu vou encontrar isso aqui? Vai ficar 20 quilograma metro por segundo. Então, preste atenção. O que é a quantidade de movimento de ar? Coloque aqui para mim, ó. É um vetor para baixo, tá bom? Valendo quanto? Valendo 20. Eu vou colocar só o número, tá? Depois eu coloco a unidade, beleza? Guarda para mim isso aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esse vetor, ó. Eu vou juntar, olha lá. Eu não falo somar, eu falo vou juntar. Eu vou juntar o QA para baixo com quem? Com o QB. Como é que eu acho QB? Vamos lá. A quantidade de movimento acompanha quem mesmo? A velocidade. Então, veja, se o VB é uma velocidade para cima, então, isso, meus amigos, isso, minha amiga, ó, a quantidade de movimento de B acompanha a velocidade. É para cima. Ah, professor, então aqui, ó, o QB é para cima. Isso. Legal. E quanto que vale, meus amigos, essa quantidade de movimento QB? Quanto vale? Vamos lá? Não é massa vezes velocidade? Massa de B, velocidade de B. Beleza. Quanto que dá isso, pessoal? 0,1 da massa vezes 200 vai ficar 20 também. 20, a unidade é quilograma, metro por segundo. Aí você coloca aqui, ó, o QB é 20. Quilograma, metro por segundo. Beleza. O que mais que eu vou fazer? Ainda eu vou fazer o quê? Somar? Não, somar não. Vamos juntar. Isso, vamos juntar com a quantidade de movimento de C. Como é que eu faço aqui? Vamos dar um destaque para você, ó. Quantidade de movimento de C. Repare, a velocidade VC é horizontal para a direita. Estou desenhando para você aqui, tá vendo? Ó? Então, a quantidade de movimento QC, isso, acompanha. Então, o QC é um vetor horizontal para a direita. Esse é o QC. E qual é o valor do QC, pessoal? Não é a massa vezes a velocidade? Lembra que a massa do C era 100 gramas ou 0,1 quilos? Vamos fazer de cabeça? 0,1 vezes 400 vai dar 40. Muito bem, 40 quilos metro por segundo é a unidade da quantidade de movimento. Tudo bem até aí? Beleza? Agora me ajuda, hein? Então vamos agora sim, vamos descobrir a quantidade de movimento do sistema depois. Olha lá, se eu juntar o vetor QA vermelho para baixo com o vetor QB para cima igual, o que, que vai acontecer? Isso, um anula o outro. Olha que interessante. Quem é que sobra? Sobra a quantidade de movimento QC, que é o quê? Horizontal para a direita. Então, qual é a conclusão que você chega agora? Veja, a conclusão que você chega é a seguinte. Olha só. Então, aqui, ó, vamos trazer aqui para baixo. Então, quanto que deu o resultado da junção da quantidade de movimento depois? Deu um vetor o quê? QC, que é horizontal, isso, para a direita, que vale quanto? 40. Agora, preste atenção. Aqui você não tem uma igualdade? Tem uma igualdade. Então, se o Q antes é igual ao Q depois, bom, se você sabe que o Q depois deu 40, horizontal para a direita, quem é então o Q antes? Exato, é igualzinho, professor, ó, é um vetor horizontal para a direita, valendo 40. Então, você descobriu o vetor quantidade de movimento antes. Aí, vamos pensar juntos. Ele não pediu para você em que local aconteceu a explosão, se foi antes da altura máxima, ou na altura máxima, ou após a altura máxima, não é isso? Então agora pensa comigo, meus amigos. Ó, se você sabe agora que a quantidade de movimento antes, então vamos lá, ó. Aqui, ó, é a bomba inteirinha antes da explosão. Eu acabei de encontrar que o vetor quantidade de movimento antes é um vetor horizontal para a direita, que vale 40 quilos metro por segundo. Veja, você sabe que essa bola, antes da colisão, ela tinha uma velocidade. Moçada, a quantidade de movimento não acompanha a velocidade? Então vocês concordam comigo que a velocidade dessa bomba antes da explosão só pode ser o quê? Horizontal. Por quê? Porque a quantidade de movimento antes é horizontal. Ah, professor, então eu descobri que antes da explosão a bomba tinha uma velocidade horizontal? Sim. Aí vamos lembrar aqui o básico de movimento parabólico? Então, quando eu desenho aqui uma bola, lançamento parabólico, você lembra que a velocidade da bolinha é tangente à curva, né? Então, quando ela está num ponto antes da altura máxima, o vetor velocidade
é esse aqui inclinado para cima. E quando ela está bem na altura máxima, como é que é o vetor velocidade? Exatamente, meu amigo, exatamente, minha amiga. É um vetor horizontal. E depois é o quê? É um vetor deitadinho. Como a velocidade antes é horizontal, conclusão que você chega no movimento parabólico, para ter uma velocidade horizontal, a bomba necessariamente tem que estar aonde? Na altura máxima. Então nós descobrimos que a explosão aconteceu bem na altura máxima. Beleza até aí? Maravilha. O que está faltando fazer, professor? Está faltando calcular essa velocidade. O que você faz agora? Aí você faz assim, ó, você sabe que a quantidade de movimento antes é o quê? É a massa da bomba antes da explosão, ela estava inteira, tem 400 gramas, vezes quem? A velocidade antes que eu estou querendo achar. Como é que fica então? O que antes é 40, a massa 400 gramas, vamos passar para quilo isso aqui? Isso, 0,4 quilos, vezes a velocidade antes. Fazendo a conta, a velocidade antes fica 400 dividido por 0,4. 400 dividido por 0,4, você vai encontrar quanto? Exatamente, 100 metros por segundo. Essa é a velocidade antes da explosão. E qual é o local que aconteceu? Exatamente na altura máxima. Então, 100 metros por segundo e na altura máxima. Vamos ver a alternativa. Olha lá, a alternativa B, ó, 100 metros por segundo e explodiu exatamente na altura máxima de sua trajetória. Olha que bacana. E se você gostou dessa resolução, deixa aí o seu like, curta aí, passa lá, compartilha com seus amigos, beleza, moçada? Maravilha, eu agradeço demais a sua presença, até o próximo vídeo. Valeu!